Bom dia, meus amigos. Com o corcovado, não, com o pão de açúcar ali como pano de fundo, estamos fazendo esta belíssima postagem aqui no 15º andar de um prédio aqui no Flamengo, sobre aquela que indiscutivelmente talvez seja a mais famosa cidade brasileira, já foi capital do Brasil, já foi capital do Reino Unido de Portugal e Algarves, Brasil, né? Foi também capital do estado da Guanabara e hoje capital do estado do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que o estado da Guanabara se fundiu com o estado do Rio de Janeiro em 1974, após a inauguração da ponte Rio-Niterói. Aí ficou Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, Guanabara é o nome da baía que fica entre o Rio de Janeiro e Niterói. E Niterói hoje é uma cidade da área metropolitana do Rio de Janeiro. A área metropolitana do Rio de Janeiro que tem cerca de 13 milhões e meio de habitantes, e a cidade do Rio de Janeiro tem aproximadamente 7 milhões de habitantes. Quando eu digo área metropolitana do Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, Nirópolis, São João de Meriti, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo. Essas cidades da Baixada Fluminense que encontram-se aglutinadas ao Rio de Janeiro, a gente chama isso de conurbação. Então vejam, um belíssimo começar de dia, esse dia 28 de outubro de 2019, estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Gente, muita coisa a gente tem para falar sobre o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro é famosa, turisticamente falando, é uma cidade importantíssima para a economia brasileira. Duas das maiores empresas do Brasil estão sediadas aqui no Rio de Janeiro, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, tá? O Rio de Janeiro, ela é famosa pelos seus pontos turísticos, aqui perto do Rio de Janeiro, perto de onde estamos aqui no Rio de Janeiro, está o Aterro do Flamengo, está a Enseada de Botafogo, mais ali na frente, na Zona Sul, está a Praia do Leme, que é o começo ali de Copacabana, tá? A orla mais famosa do mundo, que é a Avenida Atlântica em Copacabana. Depois você passa ali pelo Arpoador, chega em Ipanema, né? Na Vieira Soto, depois Delfim Moreira, São Conrado. Aí você chega na Barra da Tijuca, vai embora, Recreio dos Bandeirantes. Então tem muita coisa para a gente falar sobre o Rio de Janeiro. Além do Morro do Pão de Açúcar que a gente vê ali atrás, outro morro famoso que não dá para se ver aqui é o Morro do Corcovado, onde no Morro do Corcovado nós vamos encontrar uma das 7 maravilhas do mundo, escolhidas em 2007 pela internet, né? Que é justamente onde está, no cume deste Morro do Corcovado, o Cristo Redentor. Nós temos a oportunidade de ver ao fundo aí a Baía de Guanabara, tá? Então é uma cidade privilegiada pela natureza, a cidade do Rio de Janeiro, infelizmente nos últimos tempos muito maltratada pelos diversos governantes que por aqui passaram. Não vão fazer uma postagem de conotação política, mas quase todos eles saquearam o erário público e fizeram com que a situação do Rio de Janeiro não tivesse muito boa no que diz respeito a finanças. Mas essa, indiscutivelmente, é uma das cidades mais famosas do mundo. Há 40 anos que eu venho aqui ao Rio de Janeiro. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim no Rio de Janeiro foi em janeiro de 1979, vim numa operação chamada Operação Mauá, pela Universidade Federal do Maranhão. Aí visitei aqui o Porto do Rio de Janeiro, o metrô do Rio de Janeiro, que estava começando a ser instalado. Visitei também o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Eu me lembro muito bem que quando eu vim aqui a primeira vez, em 1979, tinha até um voo do Concorde estacionado no Rio de Janeiro. Nós entramos no avião para conhecer o Concorde, mas lógico que nunca viajei de Concorde. E visitei uma série de outras coisas. Me lembro que fiquei ali no Largo da Lapa, na Casa do Estudante.
De lá para cá já vim inúmeras outras vezes, já perdi as contas quantas vezes vim no Rio de Janeiro, mas essa é a primeira vez, já devo ter vindo umas 30 vezes no Rio de Janeiro, talvez até mais, mas essa é a primeira vez que eu venho ao Rio de Janeiro depois que sou youtuber, né? Que criei o meu canal do youtuber há um ano e meio atrás, mais ou menos, e não podia deixar de fazer essa postagem aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro, tá? Cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, para aqueles que são de fora. Então, Rio de Janeiro, capital, Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro, que foi capital do Brasil até 1960, foi capital do Reino de Portugal e Algarves, na época da vinda da família real para cá para o Brasil, né? Em 1808, né? Então, temos aqui uma visão panorâmica aqui da cidade do Rio de Janeiro, ao fundo os morros que circundam aí a Baía de Guanabara. Mais uma vez a gente diz que o Rio de Janeiro é uma cidade privilegiada pela natureza, porque foi edificada entre a montanha e o mar. Daqui a pouco eu vou descer ali, vou dar uma voltinha na orla, e hoje eu pego meu voo de volta para São Luís. O Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Pan-Americanos em 2007, o Rio de Janeiro foi sede das Olimpíadas em 2016, né? O Rio de Janeiro tem um dos portos mais movimentados do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro ela tem 2 aeroportos importantes, né? Se considerarmos de Jacarepaguá também tem 3, né? É o aeroporto internacional Tom Jobim, Galeão, na Ilha do Governador, tá? Que é o aeroporto internacional, e tem o aeroporto Santos Dumont, e está acontecendo algo de muito peculiar nesta minha vinda aqui. Pela primeira vez eu aterrisei e vou decolar daqui a pouco do aeroporto Santos Dumont. Isso era um trauma. Todas as inúmeras vezes que eu vinha ao Rio de Janeiro, eu vinha por terra ou aterrissava no aeroporto do Galeão. Essa foi a primeira vez que eu aterrisei, daqui a pouco vou decolar do aeroporto Santos Dumont, que outrora era o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, né? Hoje é mais um aeroporto doméstico. Então, gente, muitas nuances nós teríamos a falar sobre o Rio de Janeiro, mas com esse pano de fundo aí do Pão de Açúcar, a gente encerra essa nossa postagem. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa postagem. Se gostaram da nossa postagem, dê um like lá. Se não se inscreveram no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas publicações. Um grande abraço a todos. Bom dia!